Queridos irmãos, vamos a mais um Como Ser Dirigido por Deus. Viver com Ele, estar com Ele, Ele sendo o nosso melhor amigo. Meu espírito, a carne ou o Espírito Santo. Provérbios 20:27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Alguém poderia perguntar: como posso perceber se é o meu próprio Espírito ou o Espírito Santo quem está me mandando fazer alguma coisa? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas pode ser o próprio eu querendo fazer algo. Defina seus termos. Se com o próprio eu você quer dizer carne, é lógico que nem sempre pode obedecer à carne. Mas se com o eu você quer dizer o homem interior, o verdadeiro eu, o verdadeiro homem espiritual, está tudo bem. Este pode seguir. Vá adiante e faça o que ele quer que você faça, porque ele tem comunhão completa com Deus. Se o seu espírito é uma nova criatura em Cristo Jesus, todas as coisas ficaram novas. O seu espírito tem a vida e a natureza de Deus. O Espírito Santo está nele. E o seu espírito está em comunhão com Deus. Não vai ordenar que você faça algo que não está certo. Se você é um cristão cheio do Espírito Santo, seu espírito interior possui o Espírito de Deus na sua plenitude. Não por medida, mas sua plenitude total, fazendo a sua morada dentro de você. Então, se você nasceu de novo, pode seguir o seu espírito, porque o seu espírito e o Espírito de Deus agora são um só. Não é o homem interior do cristão que deseja praticar o mal. É o homem exterior. Você deve saber distinguir se é a carne que quer fazer alguma coisa ou se é o espírito. Veja aqui o que tem sido um enigma para muitas pessoas. 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Este versículo fala a respeito do homem interior. Fisicamente, nascemos de pais humanos e participamos da sua natureza humana. Espiritualmente, nascemos de Deus e participamos da sua natureza, da natureza de Deus. A natureza de Deus não é para cometer mal e nem faz nenhuma maldade, nem é egoísta. Como cristão, tenho perdido o alvo muitas vezes, mas não foi meu homem interior que assim fez. Ele procurou persuadir-me a não fazer assim. Meu coração chorou porque eu o fiz. Minha carne me deu salto e eu perdi o alvo.
mas meu espírito nunca consentiu com aquilo. Aquela semente está em meu espírito, e não na minha carne. Se você continuar a deixar sua carne dominá-lo, perderá o alvo. Se continuar a deixar sua mente natural dominar você e não ficar com a mente renovada pela palavra de Deus, continuará a perder o alvo. É por isso que Paulo escreve para os cristãos de Roma, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo, mandando-os fazer duas coisas. Primeira, apresentar o seu corpo, e segunda, renovar a mente com a palavra. Romanos 12, 1, 2. Até que a sua mente seja renovada com a palavra de Deus, sua carne e seu espírito não regenerado dominarão o seu espírito. Assim você permanecerá sendo um cristão na infância, um cristão carnal. Paulo disse à igreja em Corintos: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 Coríntios 3:1. Não sois porventura carnais? Disse o apóstolo, versículo 3. Certa tradução diz: porque ainda estáis governados pelo corpo. Disse-lhes então: e não andeis segundo os homens, versículo 3. Outra tradução diz: andai como meros homens. O que Paulo queria dizer com isso? Queria dizer que estavam andando e fazendo as coisas exatamente como homens não salvos, sendo guiados pela carne. Quando você fica com sua mente renovada pela palavra de Deus, ela acompanhará seu espírito, em vez de tomar partido do seu corpo. E os dois juntos, seu espírito, por meio da sua mente, controlarão o seu corpo. 1 de Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Nascemos de Deus, depois alimentamo-nos com a sua palavra. Ao fazermos assim, somos coparticipantes da natureza divina, da natureza de Deus. Se tivermos em nós a natureza divina, o nosso espírito não nos mandará fazer coisa errada. Tudo quanto seu espírito disser a você, sempre vai estar certo. Eu vejo. Atos 27, 9 e 10. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, mas a carga também, mas também para a nossa vida. Atos 27, 9 e 10. Paulo disse: eu vejo. Não disse: tenho uma revelação que o Senhor me contou.
ele disse: vejo. Como ele ouviu? Pelo testemunho interior. Não o percebeu mentalmente nem fisicamente. No seu espírito tinha esse testemunho. Uma família de 7 pessoas foi comer fora. O café, os refrigerantes e a comida das crianças já haviam chegado à mesa, quando o pai disse repentinamente: vamos para casa com toda a pressa. Por quê? Ele falou: não sei. Simplesmente tenho um ímpeto, uma percepção de que assim devemos fazer. Ele sentiu no espírito dele. Apressaram-se para chegar à casa. Já havia começado um incêndio. Se tivesse esperado, tudo teria queimado. Mas o testemunho do Espírito advertiu-os em tempo hábil. Se a casa tivesse sido consumida pelas chamas, alguém poderia ter dito: Deus fez isso, ele tinha algum propósito. Mas isso é claro que não. Não, temos perdido a mensagem porque não temos escutado. Não temos sido conscientes do Espírito. Você não vai achar na Bíblia situações em que Deus faz essas coisas acontecer para ensinar algo a alguém. Se tivesse dado ouvidos a Paulo, poderiam ter salvado o navio e as mercadorias. No caso, perderam aquilo tudo e quase perderam a vida. Também a teriam perdido se não tivesse começado a prestar atenção no que Paulo falava. Deus não é um inimigo. Está procurando ajudar-nos. Não está trabalhando contra nós. Está trabalhando em nosso favor. À medida que nos tornamos mais conscientes do Espírito, podemos aprender como cooperar melhor com Deus. Lembre-se, a maneira primária de Deus orientar seus filhos é sempre mediante o testemunho interior. Orientação espetacular. Atos 26, 19. Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Deus orienta hoje exatamente como orientava os primeiros cristãos. Sua palavra opera agora conforme operava então. Não se alterou. O Espírito de Deus não foi mudado. Deus é imutável. Deus nunca muda. Cometemos o engano ao pensarmos que os primeiros cristãos não tinham uma igreja naquele tempo, ao passo que nós temos outra hoje. Estamos na mesma era deles, a era da igreja. Estamos na mesma igreja. Temos o mesmo Espírito Santo. Isso nos parece, porém, que eles tinham uma porção maior, a qual não possuímos. Mas não é assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Ainda há filhos de Deus hoje, e o Espírito de Deus ainda está guiando. Sendo assim, olhamos em Atos dos Apóstolos e em outras partes da Bíblia para ver
como Deus os guiava. Às vezes, algumas pessoas recebiam orientação mediante uma visão. Outras recebiam orientação de um anjo que aparecia, ele dizia o que fazer. Tais fenômenos, no entanto, não acontecia todos os dias na vida dessas pessoas. Para a maioria delas, ocorria uma ou duas vezes durante a vida inteira. Não são, portanto, maneiras comuns de Deus orientar-nos. Ficamos com a impressão de que quase todos os dias um anjo aparecia a alguém e lhe contava alguma coisa. Não é assim. Frequentemente, enquanto Deus está procurando testificar com o nosso espírito, procurando guiar-nos no caminho conforme Ele disse na sua palavra que Ele faria, nós não o escutamos, porque queremos outra coisa, tal qual uma visão ou um anjo. Não temos o direito de buscar uma visão. Não temos o direito de pedir um anjo. Não há porções bíblicas as quais dizem que assim devemos fazer. Temos sim o direito de reivindicar aquilo que a Bíblia promete. Se Deus quer enviar um anjo, é maravilhoso. Se Ele quer dar uma visão, é maravilhoso. Mas o que temos que seguir é realmente a palavra e o nosso espírito. Como jovem ministro, fazia a mesma coisa que a maioria dos cristãos tem feito na sua etapa infantil do cristianismo. Ouvia as pessoas falando a respeito das visões e dos anjos e orava para que algo acontecesse comigo. Nunca aconteceu. Depois fiquei espiritualmente maduro, até nunca esperar que assim acontecesse. Não orava para aquilo acontecer, não o esperava, mas lá, nos idos de 1949, estava orando certo dia na igreja, na última que pastoreei. Tinha permanecido na igreja para esperar Deus, porque tinha o testemunho interior no meu espírito, de que assim deveria fazer. Então o Espírito Santo, não o meu espírito, falou para mim. Antes de eu lhe dizer o que ele falou, veja juntamente comigo estas passagens da Escritura e perceba como Pedro teve uma visão e depois foi guiado pela voz do Espírito de Deus. Atos 10, 9 e 11. E, no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. Deus mostrou a Pedro, mediante uma visão, que ele deveria levar os gentios para a fé. Agora, pularemos para o versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Felícia.
Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Foram, ao todo, 3 homens da resistência de Cornélio, depois de Pedro ter ido para lá e pregado àqueles gentios. Foi chamado para prestar conta em Jerusalém. No capítulo 11 de Atos, Pedro está explicando o caso. Atos 11, 11 e 12. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo e entraram em casa daqueles varões. O Espírito Santo falou a Pedro. É possível que Pedro tenha olhado em redor para ver quem disse aquilo. Não sei. Mas ele sabia que o Espírito lhe dissera que fosse. O Espírito falou para mim enquanto eu estava na minha igreja. O Espírito disse: vou levá-lo adiante nas revelações e visões. Imediatamente, revelações em harmonia com a palavra. Não estou falando a respeito de alguma coisa que esteja fora da harmonia com a Bíblia. Começaram a chegar, depois de 1950, as visões. As visões começaram a surgir. Em 8 ocasiões, o próprio Jesus apareceu a mim e conversou comigo. Houve, além disso, outras visões. Agora feche os olhos, coloca a mão no seu coração, vamos buscar Deus com todas as nossas forças. Pai lindo, formoso, maravilhoso, fiel e verdadeiro. Infinito amor, infinita pureza, Pai. Te queremos, te glorificamos em nome de Jesus. Entramos na Tua maravilhosa presença, Senhor, para sempre te louvar, te agradar, Senhor, porque queremos te agradar, queremos te servir, Pai. Queremos te conhecer mais e mais. Queremos, Senhor, ser o seu melhor amigo. Precisamos de todas as Tuas direções, Pai, porque queremos ser guiados por Ti. Pai, muito obrigado, Senhor, por sempre nos amar, nos guardar, nos proteger e nos ajudar. Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, desça com teu poder agora na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo o mal na vida delas, toda dor, doença, briga, ódio, mágoa, tristeza. Em nome do Senhor Jesus, você, demônio, eu quebro as suas forças, eu quebro o teu poder, eu amarro você agora e ordeno, pega tudo que é seu, saia dessa vida. Essa vida não te pertence. Fora, saia agora. Eu arranco você para não voltar mais, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos ler a Tua palavra todos os dias, Pai. Vamos te buscar sempre. Sempre estar em pensamento ligado, Senhor, com a Tua palavra, te louvando, te glorificando, Pai. E não vamos ficar ligados nas coisas desse mundo. Precisamos pensar nelas e viver para termos obrigações, mas não vai ser a coisa mais importante. A coisa mais importante vai ser sempre te buscar, porque confiamos no Teu amor infinito e na Tua palavra verdadeira, que somos mais que vencedores em Cristo. Pai, muito obrigado. Amém e amém.